Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Eu lerei do 13 ao 17, muito embora o foco da minha meditação aqui com vocês seja o versículo 14. Vamos orar antes mesmo de ler a Bíblia. Soberano Deus, Tua palavra será lida e nós cremos que o Teu Espírito é capaz de aplicá-la aos nossos corações. Fale conosco por meio da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus queridos irmãos, durante 15 anos, entre o ano de 2000 e o ano de 2015, a TV Cultura, ela exibiu um programa chamado Provocações. E o apresentador daquele programa foi um grande diretor teatral, que o foi Antônio Abujamra. E o título do programa sublinhava a dinâmica do programa. Ele sentado, o entrevistador do outro lado, e ele ali encaminhava perguntas, e a conversa ia acontecendo. Algumas perguntas, de fato, eram provocadoras, porque muitas eram difíceis de serem respondidas, e outras eram incômodas. Você percebe pelo olhar, você percebe pela entonação da voz que a pessoa está incomodada com aquela pergunta. E ele costumava terminar o programa dizendo que iria fazer uma pergunta fácil. Eu quero concluir o programa fazendo uma pergunta fácil. O que é a vida? O que é a vida? E muitas vezes repetia. E eu aqui peguei algumas perguntas que ele fazia. E, por exemplo, ele dizia assim: a mediocridade é a nova moda? Olha que pergunta interessante. A mediocridade é uma forma de galhardia? Galhardia é aquela gentileza, aquela delicadeza que muitas pessoas portam. São raras as pessoas galhardas, né, nos dias de hoje. A vida é uma causa perdida, né? A felicidade é uma ideia velha. E no final, o que é a vida? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. O que é a vida? Olha as respostas. A vida é um intervalo entre o nascimento e a morte. A vida é uma potência em busca de potência. Quem disse isso foi o professor Clóvis de Barros Filho. A vida é um instante que passa. Quem disse isso foi Marçal Aquino. A vida é uma causa perdida. Quem disse isso foi o filho dele, André Abujamra. A vida é uma busca de dignidade e verdade. Eu não lembro qual foi o educador
mas foi um educador quem disse isso. Mas havia aqueles que atestavam a sua perplexidade diante da pergunta. Eu baixei o vídeo e passei para o diácono Keiner. Ele vai aqui reproduzir. Eu vou terminar nossa conversa com uma pergunta muito simples. Mas não termine me ferrando. Muito simples. Por favor, Atenção. por favor. Sterbridge. Por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse para mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida para mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde para meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas para mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo: terminou o nosso papo. Muito prazer em conhecê-lo. Eu não levanto porque eu sou mais velho. Isso é sacanagem, cara. Que Isso é sacanagem, isso é sacanagem. Eu vou sair mal. Qual é a grande verdade que a gente percebe num vídeo como esse? As pessoas, na sua grande maioria, elas não têm na sua mente, de maneira muito clara, aquilo que as coisas são, porque elas procuram a resposta pela identidade das coisas no lugar errado. Se ele conhecesse a Bíblia, se ele conhecesse a revelação, e a pergunta o que é a vida fosse formulada, ele saberia responder. Mas não é só ele não. Grande parte, senão a maior parte da população anda inventando uma resposta para perguntas que já foram formuladas e perguntas que já foram respondidas. Essa pergunta, pelo sentido da vida, pela identidade constitutiva da vida, já foi respondida, nós acabamos de ler aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, o versículo 14, muito especificamente. Tiago, ele vai responder sobre o que é a vida, se apropriando de uma imagem muito conhecida de todos nós, que é a imagem da neblina. Ele vai dizer: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E essa imagem de cara, ela nos mostra três coisas. Precisamos aceitar que a vida é breve, e de fato ela é breve, ela passa depressa. Precisamos aceitar que do ponto de vista humano, a vida é marcada por incontáveis contingências. Do ponto de vista humano, ela não tem nenhuma certeza. E precisamos aceitar que tudo se encontra sob a ação inescapável da providência divina. Em sua sabedoria, Tiago aborda o que é a vida a partir dessa metáfora, dessa imagem, que a meu juízo é uma imagem belíssima. Primeira vez que eu vim o Espírito Santo, fiquei na casa do reverendo Elber, lá em Torres, e estava muito frio de manhã. E eu acordei para tomar água. Quando eu abri a porta do quarto, no segundo andar, que eu olhei aquela neblina naquele vilarejo. É uma imagem perfeita do que é a vida. Por isso eu quero meditar com os irmãos brevemente sobre a neblina como uma metáfora da vida. O que podemos aprender com a metáfora da neblina sobre a vida?
3 coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, que a vida é curta e pode terminar repentinamente. Eu nunca ouvi dizer que o fenômeno da neblina, que é um fenômeno meteorológico, passou o dia inteiro. Alguém que já ouviu falar da neblina que passou o dia inteiro tomando conta de uma determinada região? Eu nunca vi. A neblina, ela é um fenômeno atmosférico meteorológico que ocorre próximo à superfície terrestre devido à condensação da água. Quantas e quantas vezes, né, irmão Rogério, a gente vai para Cabroca, num certo horário da noite, e está lá na baixada, parece uma nuvenzinha, que tremula e às vezes impede que a visão ela seja exercida com plenitude. Como fenômeno, ela aparece e, algum tempo depois, ela logo se dissipa. A neblina, ela mostra o que é a dinâmica da vida, a sua mutabilidade, a variabilidade da vida, os momentos os mais diversos. Quer dizer, a vida é dinâmica. Eu acho que se a vida fosse estática, seria uma tragédia. Seria um ócio muito incômodo. Mas a vida é alto e baixo. Toda vez que eu vou no hospital, eu fui visitar o filho da dona Milka, e ele deitado nessa posição aqui, e tinha uma máquina aqui. E fica lá, né? Aquele sobe e desce, né? Do computador. Eu digo, mas isso é a vida. A vida é exatamente assim. Então, ela é curta, e talvez a grande ilusão que todos nós alimentemos em algum momento seja, eu vou deixar para depois. Tem um tal de depois, né? É o império do depois. É a tragicidade do depois. Como se o depois fosse da nossa alçada. Então, a pessoa acha que ela vai viver muito. Ela acha que ela vai ter vida longa. Ela acha que nada vai acontecer. Ela começa a fazer planos. Ela começa a alimentar expectativas, mas a vida é curta. A vida é curta. O mês passado, por exemplo, eu fui ao sepultamento numa quinta-feira de uma jovem de 24 anos, e na sexta-feira tive que oficiar na Cabroca o velório de uma senhora de 63 anos. Não interessa quem viveu 24, quem viveu 63, a vida é curta. Ela é curta e ela pode terminar a qualquer momento. A pergunta que eu lhe faço é, você tem consciência disso? Você vive na perspectiva de que o agora, de que esse momento, ele pode ser o último e ele tem que ter valido a pena? Eu não sei se vocês conhecem aquela música de Renato Russo, Pais e Filhos. Tem uma frase muito interessante, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O amanhã não é da nossa alçada. Tiago disse, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que vale, do ponto de vista da contingência humana, é o agora na presença de Deus. Então a vida passa. Essa semana, eu estava pensando sobre isso. Como o tempo passa depressa. Como nós somos seres historicamente constituídos. O tempo vai nos atravessando, os ventos furiosos do tempo vão abrindo sulcos na nossa alma, e ontem eu tinha 7 anos, hoje eu vou fazer 40. Passou depressa, passou muito rápido. Mesmo quando a neblina se mostra forte, criando dificuldades, a vida segue seu curso. A vida segue a sua dinâmica.
Como figuras históricas, nós somos seres de passagem. Lá na nossa terra, tem um adágio que diz assim: ninguém nasceu para semente. Ninguém. Todos nós um dia vamos ter que enfrentar esse dragão incontornável que é o fenômeno da morte. Nascemos, crescemos, constituímos família e não demora, a morte bate na nossa porta. Isso é inescapável. E ela pode bater hoje como pode bater amanhã. Para uns ela bateu hoje. Para outros ela vai bater amanhã. E você vai passar e eu vou passar e todos nós vamos passar. E a pergunta que fica é: vivemos com essa consciência? Ou alimentamos a ilusão, né, de uma falsa eternidade? A bem da verdade, a gente vive muito hoje por causa de remédio. Né? Se nós seguíssemos, né, o conselho de Hipócrates, né, seria muito melhor. Mas, no geral, a gente vive à base de remédio. E muitos continuam alimentando a pretensão de fazerem planos a longo prazo. Salomão vai advertir. Uma geração vai, a outra geração vem, mas quem permanece para sempre? A terra. Olha que olhar extraordinário. A vida segue seu curso e nós em algum momento vamos voltar para o pó da terra. Por isto, diante da brevidade da vida e do seu fim imprevisível, devemos viver as nossas vidas em absoluta submissão a Deus, em profunda devoção, crendo que a divina providência é poderosa para guiar cada passo que dermos. Motorista, às vezes, por prudência, diante da neblina, ele estaciona o carro. Faça isso na sua vida espiritual, submetendo as suas decisões, os passos que pretende dar, os planos que você tem e tudo quanto diz respeito à sua vida, confiando na providência. Pode ser que o nevoeiro seja grande, mas eu sei que acima do nevoeiro tem alguém maior do que ele. Tem uma mão poderosa, uma mão invisível, que não falha, que continua cuidando de mim. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que a vida é curta e ela pode terminar repentinamente. Em segundo lugar, nós aprendemos que a vida é imprevisível e cheia de surpresas. O caráter imprevisível da vida se apresenta diante de nós de duas maneiras. As surpresas podem ser boas, as surpresas podem ser não muito boas. A gente recebe uma notícia boa, a gente fica feliz. A gente recebe uma notícia trágica, nosso coração meio que aperta. Mas vejam que imagem interessante. Como é que a gente vai prever que vai haver uma neblina? Ninguém pode prever. Porque ninguém pode prever também as contingências da vida. Ninguém aqui tem bola de cristal. Já falei aqui na igreja, né? Ninguém tem bola de cristal, ninguém aqui tem o dom da vidência, né? Ninguém aqui é adivinhador do que vai acontecer. Então, esse caráter imprevisível da vida, ele meio que nos coloca numa posição de humildade, de submissão a Deus, de confiança, de certeza que se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se estiver nos planos do Senhor, vai acontecer. E tem muita gente que diz assim: deu errado os meus planos, deram errados. Eu lembro de uma entrevista com o professor Rubem Alves, que eu achei maravilhosa. Um jovem chegou para ele e perguntou para ele: professor, o que foi que o senhor fez para chegar aonde o senhor chegou? Ele logo percebeu, o jovem queria ser igual a ele. E para a decepção do jovem, ele disse: olha, tudo
quanto eu planejei na vida deu errado. Tudo quanto eu planejei na vida deu errado, e eu cheguei aonde cheguei porque os planos que eu fiz deram errado. E eu sempre digo, se os meus planos, eles estão em rota de colisão com a boa mão do Senhor e com os planos que Deus tem traçado para mim, com a graça de Deus, eles darão errado. Com a graça de Deus, cada um deles será soterrado pela ação do tempo sob a égide da providência. Então a vida é imprevisível. E esse é o sofrimento de muitos que se sentem dono do próprio nariz, que se sentem donos da própria vida. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Será que a vida é minha? A Bíblia diz outra coisa, né? Ela diz que a vida pertence a Deus. Será que eu sou dono do meu nariz? Não, eu sou responsável, é diferente. Mas essa abertura, essa horizontalidade cósmica, que tem uma mão invisível guiando e que o cara acha que ele pode fazer o que ele quiser, incomoda muito, né? O próprio Rubem Alves dizia que queria escrever sobre o direito que as pessoas têm sobre a própria vida. Que direito? Que direito? Não são poucas as pessoas que se preocupam com o amanhã e aquilo que o amanhã lhes aguarda. Tem um probleminha chamado ansiedade, que pode ser resumido com a seguinte frase: é sofrer antecipadamente. Sofrer antecipadamente. Tem gente que sofre antecipadamente, né? Eu tinha um colega que ele teve um problema dentário e na noite anterior lá no seminário estava sofrendo porque estava com medo da agulhada. E eu dizia muito para ele, eu sou muito pragmático nesse sentido, né? Vai doer agora para não doer depois. Então vai lá, aplica anestesia e está tudo certo. O dentista vai fazer o que tiver que fazer e o cara com medo. O dente está doendo e ele está sofrendo, além da dor de dente, porque no dia de amanhã ele vai tomar uma agulhada. Meu amigo, dê 50 agulhadas e tire essa dor, é melhor. Vai doer por um instante, depois vai passar. Não é assim, Zé? Ai, lindo. Não é assim? Está vendo? Até Zé concordou comigo. Então, não adianta sofrer. Tem um adágiozinho em Pernambuco que diz assim, que quem morre nas vésperas, né, é o peru do Natal. Então não sofra antecipadamente, nem traga para o seu coração esse tipo de preocupação. Amanhã não é do seu alvitre. O amanhã tem um dono. O dono cuida do amanhã melhor do que eu e você poderíamos cuidar. E eu acho, essa é a minha opinião, que esse caráter imprevisível que a vida impõe é o que dá um sabor absolutamente maravilhoso. Por quê? Porque o amanhã, ele nada mais é, nada menos é que o revelar e o desvelar da vontade de Deus para a nossa vida. Como tenho dito aqui na igreja, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos de pessoas doentes em cima de uma cama, dizendo assim, a vida está muito boa hoje. A vida é maravilhosa, é melhor do que ontem. Por quê? Porque existe uma coisa chamada aceitação da vontade de Deus. E é disso que Tiago está falando aqui. A neblina até esconde, ela até oculta alguma coisa que vem ao nosso encontro. E a vida é assim. Nem sempre eu e você saberemos, aliás, quase nunca a gente sabe o que vai acontecer na longa duração. Eu anotei aqui algumas coisas que trazem muito peso para o coração das pessoas. A morte de um ente querido, a demissão do emprego,
uma notícia terrível como fulano, ele agora está em estágio terminal, ou o término de um relacionamento, não são coisas agradáveis, mas se fazem parte da providência divina, é o fechamento de um ciclo, é a neblina que está se dissipando e um novo horizonte que está se abrindo para você. Por isso, Tiago nos dá uma palavra de conforto. Creia e descanse na providência divina. O Deus que envia a neblina é o mesmo Deus que a faz desaparecer. O Deus que controla as nossas vidas, ele tem poder sobre os momentos bons e ruins. O mesmo Deus que permitiu a crucificação, no domingo, ele promoveu a ressurreição. Então, a gente lembra, né, da sexta-feira, da brutalidade da sexta-feira, mas nós lembramos também do raiar triunfante da madrugada do domingo, quando Cristo voltou à vida. Então, nós aprendemos que a vida é curta e pode terminar repentinamente, aprendemos que ela é imprevisível e cheia de surpresas, mas aprendemos também que a vida é fascinante, mas também repleta de perigos. Eu acho a neblina belíssima. Aquela imagem embranquecida, que remete até um frio, né? Forte e intenso. Né? A vida é feita de momentos, lembre-se disso. Já falei que ela é portadora de variabilidade. Então, você vive momentos, né? Tem pessoas, por exemplo, como o nosso irmão Rogério, né? Que, segundo ele, é especialista em gastronomia. Né? Então, quando ele senta na mesa para fazer a refeição, aquilo é um oásis. É ou não é, diácono Rogério? Uma maravilha, né? Ou então, quando você liga o rádio para ouvir uma boa música. Ou então, como nos diz o diácono Heraldo, né? Coisa boa é comer e dormir. Dormir faz bem. Claro, eu concordo. Comer é muito bom, dormir é muito bom, praticar esporte é muito bom, viver momentos com a família é muito bom, né? Ouvir a música de bar é muito bom, mas não é só de momentos bons que a vida é feita. Ela também é feita de momentos difíceis. E a diferença que fará a diferença é como nós olhamos para a providência em cada um desses momentos. Tem um hino que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei. Convosco irei, comigo vai, é grato servir ao Senhor. Então, a diferença que vai fazer a diferença é quando eu olho para a neblina como metáfora da vida e eu consigo discernir que no momento bom, no momento ruim, Cristo estará comigo e Ele vai me acompanhar e Ele vai me levar a bom termo. E eu não vou reclamar. Porque tem muita gente que é boa para agradecer quando tudo vai bem. Quando as coisas vão bem, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Mas quando a coisa vai ruim, Deus se esqueceu de mim. Deus me virou as costas. Meu Deus, tem misericórdia de mim. E Tiago diz, meu amigo, confie, creia, saiba que a providência está no controle de todas as coisas. Tem gente que acha, como Deus é mau, né? Ele permitiu que os homens maltratassem o filho dele. Ele permitiu que os homens torturassem o próprio filho. Aí a gente vai para Atos capítulo 2, Atos capítulo 4. Deus permitiu cada ato daquele e, ao mesmo tempo, Deus responsabilizou cada um. Nada fugiu do controle, nada. E da boca de Cristo, nenhuma reclamação. Mas aí você diz, mas pastor, mas Cristo era Deus, encarnado. E Estevão, que foi apedrejado, e não sai da sua boca nenhuma reclamação. Então, a vida é fascinante, a vida é extraordinária, mas a vida
está carregada de perigos. Aí eu pergunto para você, pegando mais uma vez a metáfora da neblina. Às vezes tem placa de sinalização, tem faixa de acostamento, a pessoa é alertada e ela sabe que ela vai ter que diminuir a velocidade ou até parar o carro. Eu pergunto para você, quando as coisas estão más, quando as coisas se apresentam de maneira nublada diante de você, a quem você recorre? Qual é o sentimento que lhe move naquele momento? É o de tentar resolver as coisas segundo o seu próprio pensamento? Segundo a sua inteligência? Ou você faz o que Tiago diz, você se submete à ação da providência e procura discernir qual é a orientação que o Senhor Ele está dando naquele momento. Pare para pensar, eu estou no meio de um turbilhão, eu estou passando por um momento ruim, eu fecho os olhos, eu dobro os meus joelhos, eu elevo a minha palavra de oração e eu pergunto, Senhor, qual é a tua vontade nesse momento? Quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim, venha o que vier, vai prevalecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é superior à nossa. A providência, ela é inescapável. Você não vai escapar da ação da providência. Nem se engane. Nem cometa o erro de pensar que tem alguma coisa fora da ação da providência. Não há. Querendo ou não, aceitando ou não, sabendo ou não, eu e você vamos viver aquilo que a providência tem ordenado para nós. Isso mais uma vez nos chama para o terreno da humildade, da devoção e da gratidão. Mesmo sendo pequenos e insignificantes, Deus, em sua misericórdia, por amor a Cristo, Ele nos guia e Ele nos garante que na neblina ou não, Ele vai estar conosco. Eu finalizo aqui trazendo dois desafios. O primeiro deles, não desperdice sua vida com coisas fúteis. Glorifique a Deus com o seu dia a dia. Glorifique a Deus nas pequenas coisas. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que é vivida sob o controle da providência para a glória de Deus. Não desperdice seu tempo com coisas fúteis. Segundo desafio, não tenha medo do que a vida lhe reserva. Não tenha medo do amanhã. Tenha medo de todo projeto de vida que não inclua Deus como o alvo supremo da mesma. Se você tem um alvo que na sua vida ocupa um lugar mais alto do que Deus, comece a rejeitar esse projeto. Esse projeto é demoníaco. Ele não é bíblico, ele não glorifica a Deus, ele não é do agrado de Deus. Então, toda vez que você olhar para a metáfora da neblina, você vai lembrar que ela nos mostra, né? A vida passa muito depressa, a vida tem variabilidade, a vida nos aguarda surpresas, a vida é um instante que passa, mas a vida também é. O desvelar é esse entre. Alguém disse que é entre o nascimento e a morte. Não. É entre o nascimento e o renascimento, que é a ressurreição. E use esse tempo para glorificar a Deus. Não é, Henrique? Vamos, nesse momento, participar de um momento muito importante, que é o momento da celebração da ceia.